Amém. Apocalipse 2,18 diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem sentar. Irmãos, essas cartas são incrivelmente fantásticas e todos os moveis a nível de igreja no mundo se encontram dentro dessas 7 cartas. Essas 7 cartas representam qualquer mover de igreja no mundo. Tudo que você puder imaginar de igreja está incluído dentro dessas 7 cartas. Inclusive, nós temos aqui 5 igrejas reprovadas e somente 2 que estão aprovadas. Ou seja, tem muitas pessoas que se dizem igreja que vão para o inferno. A Bíblia está mostrando isso com toda a clareza. E toda e qualquer situação que você imaginar que possa acontecer dentro de uma igreja, ela já está escrita aqui dentro de uma dessas 7 cartas. Isso se chama onisciência de Deus. Esse Deus tremendo, vivo e poderoso que nós servimos, porque Ele se deixou conhecer por nós. Nós não tínhamos como encontrá-lo, não tínhamos como achá-lo, mas Ele nos achou primeiro. Ele se manifestou a nós, Ele quis se manifestar, Ele veio até nós, e nós não podemos perder esta glória. Sabe que nessa hora, eu e você poderíamos estar colocando um trabalhinho na porta de um cemitério. Então, irmão, valoriza que você não está. E tem mais, você pode olhar e dizer assim: eu nunca mais na minha vida, ou se você nunca fez, você diz: eu nunca jamais em minha vida farei isso, de colocar um trabalho na porta de um cemitério. Você pode dizer isso. Sabe por quê? Porque esta libertação chegou até você, este conhecimento, esta revelação. Então sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Valoriza isso. Quando eu uso algumas expressões aqui para mostrar a força e a minha obstinação, talvez alguns fiquem escandalizados, se não aqui dentro, lá fora, quando ouvir a mensagem no futuro, porque não está entendendo a fé do pregador. Quando eu digo assim: meu irmão, nem que seja no braço, mas eu vou entrar no reino de Deus. Eu estou querendo dizer para você, meu irmão, que eu vou empreender toda a minha vida, todos os meus esforços.
Eu sei muito bem que eu não consigo meter o pé na porta do reino dos céus e entrar. Quem não sabe disso? Até as crianças sabem disso. Mas quando eu digo assim, meu irmão, nem que seja arrombando a porta, eu vou entrar, eu estou querendo dizer que eu vou empreender. Nem que eu dê de cara na porta e morra ali, mas eu vou empreender todos os meus recursos, de toda a minha força, no sentido de buscar obedecer a palavra. É óbvio que outro caminho há para o céu, para que eu possa adentrar. Eu vou empreender toda a minha vida, todo o meu fôlego, toda a minha vontade. Foi isso que eu fiz desde a minha mocidade, né? Buscando em Deus, e quando eu estava com 33 anos de idade, Jesus vira-se para mim e diz: vai fundar a minha igreja. Mas eu vinha lutando por isso, eu vinha buscando servir a Deus, não imaginava que seria isso, mas eu vinha buscando por um espaço para servir ao meu Deus, ainda mais que quando eu pregava dentro das igrejas, e os pastores ficavam uma fera. O povo dava glória a Deus e aleluia, mas os pastores ficavam uma fera, meu irmão. Eles só não me crucificavam porque não tinha cruz dentro da igreja. Os pastores me odiavam. E como Deus é tão tremendo, mostrou a força que Ele estava investindo na minha vida, que eu preguei repetidas vezes em igrejas aonde o pastor não queria que eu pisasse mais. E Deus me levou e eu pisei lá de novo. Deus mostrou a força que Ele ia colocar na minha vida, no ministério que Ele estava me dando. Então, meu irmão, valorize o que chegou até você. Deus tem mostrado muitas coisas nesses dias no ministério, e alguns irmãos que vêm mais conversar, mais na intimidade, tem alguns que têm mais acesso, sei lá, chega mais, enfim, cada um tem a sua vida. Aqui não tem barreira com ninguém, só que uns se achegam mais, outros se achegam menos. Tem pessoas que não se achegam mais a nós, porque até diz assim: ah, não vou lá falar com o pastor não, vou incomodar o pastor. Tem gente que é até assim, não tem? Claro que tem. Eu era assim. Às vezes eu tinha alguma coisa para falar com o pastor, e eu resolvia ir lá no meu canto com Jesus, eu dava meu jeito, porque eu dizia assim: ah, não vou lá incomodar o pastor não. Eu dizia assim, mas tem outros já que tem mais essa liberdade, vem e fala. Então, conversando com alguns irmãos, nesses últimos dias, eu tenho, diante dos assuntos, eu mostro, pois é, está vendo? Como a igreja nada mais é que a história de Israel. E Israel é o retrato da igreja. Tem até uma série de mensagens bem antigas aí, intitulada assim, Israel, retrato da igreja, 1, 2, 3, 4, 5, várias mensagens com esse mesmo título. Irmão, Israel é um povo que teve o chamado glorioso, que nenhum outro povo se comparou a isso. E Israel é o povo que, apesar do chamado tão glorioso de um Deus tão poderoso, o único Deus vivo, Israel é o povo mais massacrado e humilhado na face da terra. O povo que, se você quer chorar, pegue os livros que contem a história de Israel, principalmente naqueles que contam a história da Segunda Guerra Mundial. Eita povo para sofrer. Sabe o que eu estou dizendo? Quem vai sofrer? Eu estou dizendo que a igreja vai sofrer. Eu estou dizendo que a igreja, como se diz lá na gíria, né? A igreja vai comer o pão que o diabo amassou com as botas. Eu conheci uma senhora que usava essa expressão. E é isso que a igreja vai acontecer com a igreja. A semelhança do que é Israel. Mas eu te digo, Daniel viu a glória de Deus? Daniel também era igreja. Pedro viu a glória de Deus? Viu. Paulo viu? Tiago, Estevão, João, Alfeu, Bartolomeu, Dídimo e tantos outros discípulos, e tantos outros, não só esses da Bíblia, mas discípulos fora da Bíblia, viram a glória de Deus? Também eram igreja, também eram Israel. Então, irmão, entenda que é você que hoje decide, como diz a Escritura, né? Quando Deus fala a Israel: eis que diante de vós proponho 2 caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte.
escolhei, pois, a vida, diz o Senhor, e vivei. Muito fácil, muito simples. Há um profeta, quem foi que disse? Parece que foi Elias, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. Ah, se Baal é Deus, então segue a Baal. Tudo é muito fácil. Mas você já sabe onde está Deus e onde está Baal. Você já conhece, essa venda já foi arrancada dos seus olhos. O seu entendimento já foi aberto. Sua compreensão descortinada. Então, meu irmão, diante de você hoje, só depende de você abraçar esta glória que está proposta. Agora, eu repito, Israel é o retrato antecipado da igreja. Assim como Deus projetou um chamado para Israel, formar um povo, formar uma nação, e deu promessas, etc, etc., Israel fracassou, Deus veio e chamou um novo povo rotulado de igreja, e fez promessas, e etc, etc. Israel fracassou e foi pisado. A igreja que fracassa, a igreja cada um individualmente, a igreja que fracassa também será pisada. Se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Não é apenas ser lançado fora. Quando você sai do projeto de Deus, Deus não somente te põe para fora. Não, a ira de Deus é tanta que Ele deixa você ser pisado, pisoteado pelos homens, quer dizer, humilhado, reduzido a pó. Não foi isso que aconteceu com Israel? Irmão, não perca tempo com a internet, não. A internet é uma glória, aproveite ela. Coloca lá no seu computador, histórias do Holocausto, perseguição judaica, e quando você estiver vendo essas coisas, em cada judeu, pode ter certeza que você está vendo em cada cristão, é o mesmo retrato, é o mesmo Deus, é a mesma bênção, é a mesma condenação. Israel é o retrato da igreja, sem tirar absolutamente nada. Os judeus que se entregaram, lembra de Simeão? Está lá Simeão, daqui a pouco vem Maria com Jesus nos braços, acompanhada de José. Simeão corre e diz: me dá essa criança aqui. Ó Deus, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua glória, viram a redenção de Israel. E o resto da nação? E o resto da nação, meu irmão? O resto da nação ficou para servir de presa aos dentes dos adversários. O Império Romano entrou, invadiu, pisoteou, acabou com tudo, destruiu com tudo. Mas e Simeão e Ana, os profetas que estavam no templo? Dormiram em paz com os seus pais, descansaram tranquilamente. É assim conosco. Se andamos esperando na promessa do Senhor, vamos contemplá-la, podemos até tocá-la, e vamos ser guardados da hora mal, da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. E não importa, nem que alguma coisa aconteça, em paz seremos recolhidos ao nosso Deus, desfrutando daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Agora, irmão, eu creio nisso. É você que decide o teu futuro. É você que decide. Porque eu decidi o meu. Eu decidi que eu iria servir a Jesus Cristo. Eu decidi, um dia eu falei para Deus, Deus, se a Bíblia não for, se não existir um Deus me ouvindo, se a Bíblia não for a palavra desse Deus, amanhã eu serei mais um encontrado debaixo de um viaduto nas sarjetas da vida. Mas se a Bíblia for a palavra de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, eu vou ver a glória desse Deus. Olha o resultado. Só não vê a glória de Deus quem não quer olhar para a minha vida e para a minha história. Porque quem olhar para a minha vida e para a minha história é obrigado a ver que verdadeiramente há um Deus. É obrigado, não tem como não ver Deus, não tem como, ouvindo aquelas coisas que eu prego, os ensinos que eu coloco, os escritos, os estudos, não tem como não ver Deus, não tem como. E eu tenho visto a glória de Deus, e eu digo para você, meu irmão, verdadeiramente
há um Deus, porque tudo que eu fiz na minha vida foi apenas credibilizar esta palavra. Não fiz nada difícil, não fiz nada complicado, eu apenas criei nessa palavra. Quando ela diz, vai orar, eu vou orar. Quando ela diz, vai estudar, eu vou estudar. Vai examinar, eu vou examinar. Creia em Deus, confie em Deus, aposta a vida, desafia a morte. É assim que eu faço. E eu tenho visto a glória desse Deus maravilhoso. Então, irmão, eu diria ainda, fecha esse parênteses e veja o que acontece aqui, quando Deus diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, verso 19, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas eu tenho contra ti que você tolera essa mulher aí, Jezabel, ela se diz profetiza, mas ela ensina mentira, ela seduz os meus servos, e ela os incita a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí diz o verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmão, eu creio nisso com todas as minhas forças. Deus nunca dá uma rasteira em alguém, Deus nunca arranca a cabeça de ninguém, sem primeiro dar a esse alguém um tempo, uma oportunidade. Por isso que quando eu vejo alguém caído, eu consulto a Deus se devo ajudar ou não. Porque tem muitas pessoas que estão caídas e nunca mais se levantarão, porque já tiveram o seu tempo e a sua oportunidade. E muitas vezes o crente bonzinho vê uns caídos e vai dar uma de ajudante e começa a entrar em projetos contra o próprio Deus. Irmão, não adianta você tentar levantar aquele que Deus está com a mão em cima para derrubar. E muitos crentes inocentes e bonzinhos, melhores do que Deus, estão lutando contra o próprio Deus, pensando que vão erguer aqueles que ele derrubou. Quando Deus derruba alguém, meu irmão, ninguém mais ergue. Operando ele, quem impedirá? A porta que ele fecha, ninguém abre. Então procura saber, segue a regra da palavra, entra nos caminhos que Deus te mostra, clama ao Senhor, busca ao Senhor, procura saber se aonde você vai, os passos que você vai dar, se tem Deus nessa história, se tem Deus nesse negócio. Não olha para os caminhos dizendo assim, não, se eu for por esse caminho é de muito sofrimento. Não interessa se o caminho é de paz, de dor, de sofrimento ou de bonança, interessa se foi o caminho que Deus te apontou. Eu não estou dizendo para você olhar para os caminhos e dizer, esse é bom, esse é ruim, porque Ló olhou para as Campinas Verdes e foi dar em Sodoma, por pouco não perdeu a vida. Abraão olhou para as pedras, seguiu pelas pedras e viu a glória de Deus. Então não importa qual seja o caminho, o que importa é se Deus vai contigo ou não vai. Isso é o que importa. Se Deus vai contigo, meu irmão, vai até para o inferno. Vai até para o inferno. Se Jesus disser assim, eu vou contigo, vai até para o inferno. O que interessa é isso. Então não olhe para os caminhos e diga, esse caminho é bom, não, eu não vou por aquele não, que aquele é ruim. Enganoso é o coração do homem, meu irmão. Deixa que Deus, com os olhos dele, te escolha o caminho. Porque ele pode preparar para você uma fornalha, porque é lá que você vai saber que verdadeiramente o poder dele, a glória, o quarto homem anda com os seus servos. Ele pode preparar para você uma cova de leões, mas muitos estão olhando para as campinas verdejantes, estão indo dar em Sodoma e Gomorra, estão saindo com uma mão na frente e outra atrás, quando muito escapa a vida. Aqui então ele diz assim, eu dei tempo para que se arrependesse, mas ela não atentou para isso. Então, ela
continua na sua prostituição. Aí diz assim: eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. O que é isso, adulteram? Os que com ela falsificam, os que quebram as regras. Adulterar é falsificar alguma coisa, adulterar é quebrar regras, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Mas onde está Jezabel? No meio da rua? Nas esquinas? Jesus está dizendo que a Jezabel, essa mulher horrível, esse nome é fictício, obviamente, é para reportar aquela do tempo de Acabe, lá quando Elias e os profetas de Baal, lembra aquela mulher horrível que mandou assassinar um monte de pessoas, a esposa do rei Acabe, se não me falha a memória? Isso aqui, o nome é fictício, é alguém que o líder da igreja, o anjo da igreja, sabe que está lá, mas não está tomando a devida atitude. Então Jesus está repreendendo, e ele está dizendo assim, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, tinha gente dentro da igreja, mas mesmo estando dentro da igreja, ao invés de olhar para o púlpito e ouvir o que vem do púlpito, preferia ouvir o irmão e olhar para o irmão. Jezabel está lá dentro falando, mas o anjo da igreja também está falando. Então, meu irmão, você que decide o teu futuro, a tua vida é escrita por ti, é você que decide o teu caminho. Você pensa que eu cheguei aqui até quando? De que modo? Eu ouvi muita gente falar muita coisa, e eu fui até criticado, porque as pessoas vinham me contar coisas, irmão Tupirani, que eu ouvi, que aconteceu, que etc, etc, eu dizia assim, irmão, vamos orar, mas para você tudo é orar, nós temos que agir. Pois é, eu começo agindo, sabe como? Orando. Esse é o meu primeiro passo de ação, orar, botar a boca no pó, esperar até que os meus ouvidos consigam discernir o som da voz de Deus. E sabe o que acontece? Dessa maneira, meu irmão, acredite, eu não erro nunca. Não erro nunca. O mundo vai me odiar, e cada dia que eles tiverem que olhar para mim, sabe como que eles vão olhar? Cada vez assim, presta atenção, olha assim, direto, daqui a pouco, olha assim, daqui a pouco, olha assim, daqui a pouco, olha assim. Deu para entender, né? Cada vez que o mundo me olhar, eles vão ter que me ver mais alto. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é precipitado. Se tem uma coisa que eu não faço, é emprestar os meus ouvidos para o diabo. Posso até ouvir o que o diabo fala. Se o diabo quiser dizer, senta aí na mesa que eu quero falar contigo. Tá bom, diabo, vamos tomar um café. O que você quer dizer? Pode falar à vontade. Ele pode falar o que ele quiser, mas a minha ação jamais dependerá das palavras dele. Eu só sou movido, as minhas ações são fundamentadas na palavra de Jesus Cristo. A Escritura diz, ouve tudo, mas retém, o que é bom para mim é só o que vem dos lábios do Espírito Santo. Como vai ser a tua história, meu irmão? Você conhece o Evangelho? Conhece? Esse Evangelho já tem tirado traficantes do tráfico. E a tua vida? O que ele tem feito? Esse Evangelho já tem feito pedófilos passarem a ser homens dignos numa sociedade. Mas conosco, o que esse Evangelho tem feito? Esse Evangelho já tem feito milicianos largarem as armas. Esse Evangelho já tem feito bruxos, feiticeiros e gurus pararem de flutuar para se humilhar aos pés de Jesus Cristo. Esse Evangelho já tirou pessoas de comer cadáver no cemitério, de botar despacho nas encruzilhadas, para sentarem à mesa e ser servido pelo Deus Todo-Poderoso. E na minha e na sua vida, cadê o resultado? Cadê o resultado? Cadê a caminhada? Pastor, eu sou novo na fé. Então, meu irmão, eu tenho um conselho para você, é de novo que se começa. É novo na fé? Então aproveite para entrar no caminho, chegar na frente de todo mundo. Começa a correr, porque a estrada é livre para todo aquele que quiser trilhá-la.
que efeito essa glória desse evangelho, que valor nós temos dado ao evangelho. Irmão, essa igreja é um fenômeno. As mensagens as exortações que Deus tem dado nesse lugar, é um fenômeno. Você não ouve em lugar nenhum, é um fenômeno. O chamado de Deus à sua vida nesse lugar é um fenômeno. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você um fenômeno. Deus quer fazer de você algo que as pessoas olham e digam assim: não, esse não é aquele. Essa pessoa não é aquela que eu conheci. Como? Que palavras são essas? Que postura é essa? Que equilíbrio emocional é esse? Deus quer fazer uma obra tremenda, meu irmão. A ponto de até crente, quando for falar contigo, ficar irritado contigo. Porque você vai ser tão espiritual que ele vai se sentir mordido e ofendido. E tem mais, você vai ter atitudes até que ninguém vai entender. Porque tem atitudes que competem somente àqueles que são um espírito com Deus. Moisés, tu não devia pegar essa mulher aí não. Quem és tu? A lei diz, Moisés, que não pegarás mulher de povo estranho. Quem és tu, Moisés, para casar com uma mulher de povo estranho? Aí a nuvem desce na porta da tenda da congregação e diz assim: por que vocês não temeram falar contra Moisés, meu servo? Esse aí que está todo errado nos olhos de vocês, ele é o mais certo de todos os homens aos meus olhos. Você vai ficar leprosa, você vai morrer no deserto. E agora? Tem coisas, meu irmão, tem coisas que jamais foi dado direito ao homem de fazer. E uma delas é julgar um sacerdote do Deus vivo. Quem julga um sacerdote do Deus vivo pode comprar o seu caixão, porque ele vai morrer. E tem mais, não é um sacerdote que você considera ou deixa de considerar. Porque tem muitos sacerdotes do Deus vivo que não são considerados pelos homens, mas nem por isso deixaram de ser sacerdotes do Deus vivo. Então cuidado, muito cuidado. Não é sacerdote aquele que você considera que é sacerdote. É sacerdote aquele que Deus considera que é sacerdote. Sobe, calvo, sobe. Isso é um sacerdote? Não era aos olhos daqueles. Mas quando ele virou para trás e disse: eu vos amaldiçoo, e as duas ursas saíram da floresta e devoraram 42 jovens, todo mundo viu que aos olhos de todos ele não era sacerdote, mas diante dos céus ele era. E o evangelho tem mudado a sua vida? A sua maneira de pensar? As lições que você tem ouvido há anos têm servido de alguma coisa para você, meu irmão? Isso aqui é ponto turístico para você entrar e sair a hora que bem entende? Ou isso aqui é um palco, eu sou um palhaço para me exibir para você cantando, tocando e pregando, quando você não tem coisa mais importante para fazer? Que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestida? Isso aqui não é palácio, isto aqui é templo do Senhor. Isso aqui não tem riqueza, isso aqui tem glória do Deus vivo. Nosso assunto aqui não é dinheiro, nosso assunto aqui é o mover da palavra e do Espírito Santo. Deus tem trazido umas revelações a este ministério, meu irmão. E as palavras dos últimos dias têm doído. Tem doído em quem ainda está vivo. Porque Deus está querendo resgatar. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Ao final dessa mensagem eu já vou te antecipar. Corre para o santíssimo lugar. Te gruda nas pontas do altar. E suplica por misericórdia, porque muitos aqui dentro já estão marcados para a morte. Muitos aqui dentro já estão marcados para a morte. Mas o Antigo Testamento mostra que
que muitos, quando estavam marcados para a morte, ainda tinham a esperança de correr para dentro do altar de 4 pontas, se grudar no altar para que pudesse alcançar diante de Deus misericórdia. Eu aconselho a igreja nessa noite: corre, se gruda no altar, porque muitos já estão marcados para a morte, porque entraram nesse lugar pensando: isso aqui é apenas uma igreja e que eu sou apenas um pastor. A primeira visão foi o anjo com um semblante triste, varrendo os figos no chão. Figos grandes, médios e pequenos, tudo que é tipo de gente, incluídos na perda. Ninguém se alegra na derrota de ninguém, nem Deus. Se Deus se alegrasse na desgraça de alguém, não daria seu filho para morrer na cruz. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim condenar o mundo, eu vim. Então o anjo estava triste, varrendo os figos. Tem outra visão. Lá está a igreja e as pessoas comendo. Algumas pessoas, graças a Deus, comendo tranquilas. Outras comendo como se fosse mal educado, apressadamente. Sabe por quê? Querendo recuperar o tempo perdido. Querendo comer agora o que deveria ter comido antes. Aí o anjo passa perto, olha assim, com um semblante muito triste e diz assim: não há mais tempo. Antes dessa noite, irmão, gruda nas pontas do altar, porque tem pessoas aqui dentro que já estão marcadas para a morte, não sobreviverão no Evangelho de Jesus Cristo. Aí, meu irmão, você sai daqui, fica aborrecido, fica brigado, fica bravo, mas vai lá fora e ouça isso que eu quero ver. Se você ouvir isso lá fora, eu fecho as portas da igreja. Isso só quem fala sou eu. O único restaurador do mundo hoje de pé sou eu. Eu comando essa dispensação, não tem ninguém para se comparar a mim. Eu falo que nenhum outro recebeu de Deus para falar. Você tem que hoje correr para as pontas do altar. Ou então, se a vida eterna não te interessa, segue para a tua sepultura e vai cuidar da tua vida. Outra visão: as mesas estão postas e as comidas estão arrumadas. Todo mundo sabe o que é isso. As comidas representam a administração da palavra do ministério. Aí algumas pessoas olham para as mesas de comida e dizem: isso eu não quero, eu quero isso aqui. Isso aqui também eu não quero, eu quero isso aqui. Quem foi que te deu autoridade para decidir que palavra de Deus você vai querer ou não? Quem deu isso ao homem? O que Deus traz, seja o que for, eu tenho que engolir e ponto final. Eu não tenho direito a escolher que tipo de palavra ou que tipo de visão espiritual eu vou ter. Isso quem gera em mim é Deus, não sou eu que gero isso mesmo em mim. E quantas pessoas, né, Deus mostrando: não, isso aí não quero isso não, eu quero essa comida aqui. Essa aqui também eu não quero não, eu quero essa aqui outra. Por acaso tem coisa que eu prego então aqui que presta e tem coisa que não presta, né? Tem coisas que eu prego aqui é Deus falando e tem coisas que eu prego aqui é o palhaço do Tupirani falando. E tem mais, você já é tão espiritual que é capaz de discernir o que vem do Espírito e o que não vem do Espírito. Se Deus te sentou aí, meu irmão, come de tudo. Come de tudo. Porque o Espírito Santo é que faz o filtro dentro do ser humano. Mas quando você tenta filtrar a palavra, você cavou a tua sepultura. Se você tivesse condições de discernimento suficiente sobre certo e errado, sobre o que é espiritual e o que não é espiritual, Deus já teria se manifestado a você e dito: sabe o que? Vai fundar a minha igreja.
Enquanto você ainda é ovelha, precisa sentar num banco de uma igreja, atente para a grandeza desta coisa que eu vou te dizer: o sacerdócio ainda reina sobre a tua cabeça, você não é dono da tua vida, eu tenho mais autoridade na tua vida do que você mesmo. Quer creia, quer não. Pessoas aqui dentro já se deram muito bem por fazer coisas que eu falei, porque o Senhor revela e a gente transmite. E outros já quebraram a cara, aí depois vem chorando: pastor, ora por mim que eu estou nessa situação. Eu digo assim para minha esposa: oro sim, para ele se ferrar mais ainda, porque quando eu dei a resposta para ele, ele não quis. Eu tenho cara de palhaço, eu uso o nariz vermelho por acaso? Isso aqui é uma igreja, meu irmão. Sabe o que significa igreja? Isso aqui é um portal, e desse portal você passa para o inferno ou passa para o céu. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Não tem tempo a perder, não tem brincadeira, não tem piada. Você quer ouvir uma palavra alegre e feliz? Então vai para a Universal, para a Assembleia e para os Batistas. Isso aqui é restauração. E lá está. As comidas são oferecidas, mas as pessoas dizem: não, essa aqui eu não quero não. O que são as comidas? As palavras que são ministradas. Tem palavras que eu ministro aqui, que nem todos estão recebendo. E a falta dessa palavra que vocês não estão recebendo, já matou vocês. Tem gente às vezes que critica até o título que eu ponho numa mensagem. Tem gente que critica: pastor fez aquele vídeo, soltou uns palavrões, foi pouco, meu irmão, eu solto até mais. O Espírito Santo me dá mover até para eu xingar alguém, se ele quiser, e eu xingo, e não tenho satisfação a dar homem algum. Xingo como xinguei o delegado de toda a geração dele, é que ele não foi homem para me encarar, senão eu tinha saído no tapa com ele. Eu tenho satisfação a dar algum homem? Não, pastor, mas eu acho que o evangelho, o que alguém acha do evangelho é problema de cada um. Eu sigo Jesus Cristo. Eu sei muito bem o que é o evangelho, eu conheço muito bem o que é o evangelho. E como conheço o que é o evangelho, é por isso que estou aqui pregando, não só para vocês, mas para milhares de pessoas mensalmente. Milhões de mensagens já baixadas da internet. E isso não me engrandece não, isso engrandece ao meu Senhor, que tem encontrado alguém com coragem para transmitir o que Ele manda. Então, meu irmão, tem pessoas, tem alguns que têm tido até uns sonhos pessoais, em que eu ofereço prato para as pessoas, mas ela: não, pastor, não quero não. Não quer? Ou então ofereço frutas, e a pessoa diz: não, pastor, não quero. Meu irmão, você está aí para receber o que vem desse púlpito, o alimento espiritual, e não para negá-lo. Já teve gente, obviamente já não está mais aqui, foi expulsa, que quando saía dessa igreja diz: não, o que o pastor prega é a visão dele, mas a minha visão não é essa. Pois bem, os que têm de visão diferente da minha, rua. Quem tem visão diferente da minha não tem chamado para esse lugar. Os que estão aqui chamados pelo Deus que eu sirvo, se é o diabo ou se é Deus, o Espírito que eu sirvo, os que são chamados para cá são os que têm a mesma visão que eu. Quem não tem a mesma visão que eu não tem chamado para este lugar. Fica aqui até só a hora da confusão e vazar, como já tem sei lá quantas centenas. Então, meu irmão, o que é o evangelho para você? Que Deus é esse? Que ministério é esse que Deus te trouxe, que tem placas tão ousadas como esta? Bíblia sim, Constituição não. Em todas as igrejas por aí estão proclamando isso. Que lugar é esse que Deus te trouxe, que tem uma placa dessa? Um centro de seleção. Ou seja, quando você lê essa frase, um centro de seleção, essa frase já está dizendo para você: você não está seguro e a tua situação não está definida, você está sendo selecionado. Pode ser aprovado ou reprovado. E aquilo que está lá, aquele começo daquela frase lá, meu irmão, aquilo não está de enfeite não. Sabe por que o Espírito Santo nos permitiu colocar aquele versículo lá? Porque é aquilo que eu vivo.
Jesus Cristo é o nosso legislador. Sabe o que é legislador? É o que faz leis. E eu só sigo a lei de Jesus Cristo. Constituição, eu estou cuspindo nessa porcaria, não é de hoje, meu irmão. Mas essa comida alguns não querem. Não, pastor, isso é muito radical. Eu não quero esse abacaxi, não. Não quer esse abacaxi, não, irmão? Então vai comendo as uvinhas. Tu vai ver quando você estiver diante dos leões, se as uvas vão te sustentar. O que você tem feito, meu irmão, da vida, do que tem chegado até você? Que seleção você tem feito das coisas espirituais, meu irmão? Essa noite, meu irmão, quando estivermos na conclusão do culto, corre para as pontas do altar, suplica misericórdia, porque Deus já mostrou que tem muitas pessoas marcadas para a morte, que vão se levantar e vão dar as costas por discordar de coisas que são pregadas neste lugar. E eu estou preocupado demais, né? Comecei esse culto falando de dízimo e oferta, estou aqui falando de dízimo e oferta, e vou terminar o culto falando de dízimos e ofertas e campanhas, né? Se a tua vida não serve, meu irmão, a tua oferta muito menos. Se Deus não olhar na tua vida e ver aprovado, o teu centavo ele não vai usar também para nada. Deus conta com as coisas dos seus servos, então você tem que hoje correr para o altar e suplicar a misericórdia do Deus vivo. Aqui então diz, verso 25, tão somente conservai o que tendes. Olha, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Então essa autoridade não é para qualquer um. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem pessoas que não estão discernindo a voz do Espírito. Elas só estão ouvindo a voz do homem, do pastor, do pregador. E não estão sabendo discernir o que é a voz do Espírito. Tem muita gente assim. Eu já ensinei aqui, há anos atrás, eu entrava nas igrejas e a minha súplica era: Deus, me dá graça para que eu discirna o som da tua voz, para que aquilo que procede do teu Espírito possa ficar alojado dentro do meu espírito. Não adianta você querer discernir as coisas, meu irmão, com seu próprio entendimento. É Deus que filtra para você e aloja dentro do teu ser as coisas. Agora, se você com a sua mente natural está tentando discernir coisas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.